Outra pergunta que me fazem é a seguinte: será que realmente eu preciso do conhecimento da interpretação de desenho? Por exemplo, será que vocês precisavam vir aqui e fazer essa semana da interpretação de desenho? Será que vocês precisam, igual alguns estão querendo saber do meu treinamento completo, outros estão querendo saber do livro que eu escrevi? Será que vocês precisam desse conhecimento? Será que isso é útil mesmo na vida de vocês? Seja você um pai, uma mãe, seja você um professor, um psicólogo, um pedagogo, enfim, qualquer pessoa que lida diariamente com criança e adolescente, será que esse conteúdo é útil para vocês? Deixa eu te mostrar que sim, mas deixa eu te mostrar interpretando desenho. Essa não é a proposta da aula de hoje? Então vamos lá. Vamos falar de experiências pós-traumáticas, de pessoas que tiveram alguma experiência que não foi para ela, pelo menos no primeiro momento ela entendeu que aquilo não foi positivo e aquilo gerou um estresse pós-traumático. Tudo bem? Estão acompanhando? Então vamos analisar esses desenhos, tá? Esses desenhos, eles foram feitos pela mesma pessoa em momentos diferentes. Eles foram feitos pela mesma criança, era um menino, em dois momentos diferentes da vida dele. Eu vou dar o zoom aqui, tá bom? Só para vocês verem. Acho que estão conseguindo ver bem, né? Não, vou deixar aqui assim mesmo, vocês estão conseguindo visualizar bem. Mas olha esse primeiro desenho aqui, ó. Você tem, a criança, ela desenhou ela, tá vendo? Ela aqui na figura central. Do lado esquerdo da criança, ela desenhou a mãe dela. E do lado direito, ela desenhou o pai, tá? Essa criança estava com um pouco mais de 4 anos e pouquinhos, certo? Então, olha, ó, você tem a mãe, a criança e o pai. Quando você olha para esse desenho, o que te chama a atenção? Eu não sei vocês, mas assim que eu recebi esse desenho, que a mãe que me mostrou esse desenho, tá, me mostrou muito assustada, é o fato da roupa da mãe ter sido desenhado com transparência. Vocês conseguem ver? Eu vou ter que dar um zoom aqui, né, para melhorar um pouquinho, né? Vamos lá. Aqui, ó, vocês conseguem ver que tem aqui a mãe com uma certa transparência, tá vendo? A criança desenhou de forma muito clara os seios da mãe, tá vendo? E por falta de elementos, talvez ela poderia ter desenhado até outras partes do corpo da mãe. Por que a criança fez isso? Daqui a pouco a gente vai entender. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: imaginem se vocês recebem esse desenho. E aí? O que ia passar na cabeça de vocês? Porque a pergunta é, será que realmente eu preciso saber sobre a interpretação de desenho? Um desenho desse pode acontecer na sua mão. É muito comum, tá, pessoal? Muito mais comum do que vocês imaginam esse tipo de desenho. E aí? Muitas pessoas podem ficar alarmadas, como essa mãe ficou. Essa mãe, assim que ela recebeu esse desenho, que quem mostrou esse desenho para ela foi o pessoal da pré-escolinha, né? Ela ficou extremamente assustada, começou a cogitar coisas terríveis, né? Meu Deus, o que aconteceu com o meu filho? Será que ele está passando por alguma experiência de abuso e eu não estou sabendo porque ele está desenhando órgãos sexuais? A professora, né, que recebeu aquele desenho começou, de certa forma, a olhar estranho para essa mãe, mas por que essa criança está desenhando essa mãe desse jeito? Enfim, gerou toda uma tensão, todo um desgaste em torno da experiência dessa criança ter projetado esse desenho. Mas na verdade, pessoal, isso aqui não é um indicador negativo. O que essa criança desenhou é um processo mental que nós psicólogos conhecemos muito bem, chamado complexo de Édipo. É uma experiência psíquica que a criança tem, onde ela desenvolve um amor incestuoso pela própria mãe. Esse amor incestuoso é só uma fase do desenvolvimento, porque a criança, a mãe da criança, normalmente é o primeiro amor idealizado que a criança tem. Então é normal que a criança, ela em algum momento, ela sinta essas pulsões. Só que essas pulsões, elas vão ter um novo significante lá na frente. Então, identificar esse tipo de desenho e olhar para ele com susto é equivocado. Por quê? Porque esse desenho faz parte de um processo natural. Uma criança de 4 anos, 4, 5 anos, ela pode fazer esse tipo de desenho. Porque é nessa fase da vida da criança que ela está despertando a curiosidade dela. Então é bem provável que ela está observando a mãe tomar banho, por isso ela viu o corpo da mãe. Ela toca o corpo da mãe porque a mãe amamentou, a mãe tem uma certa intimidade com essa criança, então ela conhece. Só que quando a criança ela começa a fazer esse tipo de desenho,
é um indicador não de uma doença, não de uma patologia, mas é um indicador de que algo precisa ser feito. Uma intervenção precisa acontecer ali. Na maioria dos casos, essa intervenção acontece de forma natural. A própria mãe ela vai observando esses comportamentos de maior curiosidade da criança, começa a entender que aquela inocência da criança está começando a acabar e a própria mãe já vai colocando alguns limites, né? A mãe já não deixa a criança mais tomar banho junto com ela, não deixa mais a criança dormir na cama junto com ela, coloca na caminha, não é assim? Então, normalmente isso acontece. E quando isso acontece, esse tipo de fenômeno para de ser manifestado nos desenhos, tá? Mas é uma ótima ferramenta o desenho para interpretar que, olha, você é um profissional, você virar para a mãe, você virar para o pai e falar, olha, essa criança está passando pelo complexo de Édipo. E aqui é o momento de você vir e fazer uma castração, de você vir e falar assim, olha, pai, mãe, você precisa separar um pouco mais dessa criança. Essa criança está com um apego afetivo demasiado com vocês. Está na hora de você cortar esse cordão umbilical, metafórico, vamos dizer assim, né? Mental, para que a criança se desenvolva. Ela já começou a fantasiar de uma forma não tão ajustada para com essa mãe e esse pai, tá? Então, antes de vocês se alarmarem, caso vocês já tenham visto desenho como esse, tá, pessoal? É natural. É muito mais frequente do que vocês imaginam. Talvez alguns casos não chegam ao conhecimento de vocês, porque a mãe, o pai, por um pouco de vergonha, um pouco de receio do que as pessoas vão pensar, não te mostram, mas isso é muito natural. Eu que tenho acesso à creche, né, que trabalho em uma instituição de abrigo, instituição de acolhimento institucional, eu vejo isso com bastante frequência, então a gente sabe o quanto isso é natural, mas precisa de uma intervenção. Então, olha a preciosidade desse conhecimento para você, professor. Entende? Ao invés de você olhar para aquele desenho e se alarmar e achar que aquela criança possa estar passando por alguma experiência de violação, de você transformar isso numa orientação para o pai. Falar, pai, você precisa fazer isso, esse desenho está sinalizando essa característica. Entende? Porque, pessoal, situações como essa podem virar problemas enormes, né? Podem virar um acionamento do conselho tutelar, envolvimento de polícia, e até explicar, até isso chegar na mão do especialista e ele explicar que esse fenômeno é um fenômeno natural, nossa, já virou um dissabor muito grande para a família, traumas para todos terem que lidar posteriormente à experiência, tá? Faz sentido para vocês? Tudo bem? Então, olha que interessante, né? Então, essa mãe, ela apresentou essa criança, esse desenho para a psicoterapia após receber essa informação, né? E aí, o que aconteceu na psicoterapia? O psicólogo que tinha esse conhecimento, ele orientou essa família, né? Olha, peraí, essa criança agora precisa ser castrada, mentalmente falando, né? Castração também é um processo mental teorizado pela psicanálise, né? Onde você fala assim, olha, peraí, você tem que começar a falar para essa criança que tem alguns limites que ela não pode ultrapassar. Você tem que inserir na criança alguns bloqueios mentais, né? Por isso que eu falo para vocês de experiências traumáticas, porque aí a gente vem para essa segunda ilustração. Reparem nessa ilustração. Deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Isso. Olha aqui para você ver essa segunda ilustração. Essa ilustração representa um trauma que esse indivíduo está passando, mas é um trauma necessariamente útil. É um trauma necessário na vida e no desenvolvimento dessa criança. Por quê? Aqui, esse pai, essa figura paterna, virou para essa criança de uma forma educativa e falou assim, olha, peraí, você já tem alguns tipos de fantasias, de alguns tipos de desejos e pulsões que são inadequados. Então eu vou te colocar um limite, daqui você não vai mais para frente. Entende? E aí, a partir daquele momento, essa criança ela vai hostilizar para com esse pai. Esse pai ele vai virar um vilão. Ele vai virar alguém que limita a criança do objeto de desejo dela, que é a mãe. Olha essa ilustração, tanto que ela é forte, gente. Você tem uma criança que está claramente apontada para a direita, né? E a mãe apontada para a esquerda, ou seja, e o pai no centro. O pai está afastando as duas figuras. Interessante, né? Ele está virando e falando assim, olha, peraí, eu estou tirando o seu objeto de desejo. E você vê claramente a insatisfação da criança para com a postura do pai. Então, essa figura também é uma figura que, se ela chega na mão de uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento sobre análise e interpretação de desenho, também vai cogitar
ideias equivocadas a respeito dessa dinâmica familiar. Imagina, você recebe o desenho onde tem uma figura masculina, fálica, com uma faca na mão, um instrumento cortante, apontando para uma criança. E a criança que te entregou esse desenho. Que interpretação que você vai dar para isso, entendeu? Então, existem informações que são extremamente úteis, entende? Então, você ter um método na sua mão, você ter as informações na sua mão do que tipo de desenho esperar da criança em cada fase, desde o seu nascimento até a sua adolescência, até a vida adulta, é muito útil, é muito rico. Seja qual profissional você for, seja você um pai, seja você uma mãe, seja você um professor, seja você um terapeuta, porque não são todos os terapeutas que conseguem interpretar esses desenhos, tá, gente? A gente tem que ser muito sincero. Tem profissionais que não se interessaram pelas ferramentas projetivas, então não tem esse conhecimento. Então, se você é um desses profissionais, tá aí a oportunidade de aprimorar agora, tá bom?